Hoje, 1º de julho, o texto para a nossa reflexão bíblica encontra-se na carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículos de 1 a 6. O assunto temático para a nossa reflexão hoje é falando com sabedoria. Passo a fazer a leitura para a nossa concisa reflexão. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiai com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também sou algemado, diz o apóstolo São Paulo, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Esse texto do apóstolo São Paulo é muito importante para os nossos dias. Não somente para os dias em que Paulo viveu, mas para os nossos dias. Colossenses era uma importante cidade da Ásia Menor, a área chamada hoje de Turquia. Antigamente era uma província romana, uma próspera província romana chamada de Ásia Menor. Havia uma cidade chamada Colossos. Naquela cidade havia lindos prédios públicos romanos e também templos dedicados aos deuses romanos. O apóstolo São Paulo escreve esse texto para a igreja de Colossos, uma comunidade pequena de cristãos que habitava a cidade de Colossos. Nessa missiva de Paulo, ele versa sobre alguns assuntos muito relevantes e muito importantes para os nossos dias. Ele dá alguns conselhos àquela comunidade cristã que estava situada dentro de um contexto acentuadamente pagão. Vejamos alguns conselhos do apóstolo São Paulo. O primeiro conselho que Paulo fala é sobre a relação senhor-escravo, a relação servo e senhor. Ele diz que aqueles que são senhores, aqueles que eram cristãos, que haviam sido convertidos ao cristianismo, à fé cristã, que tinham escravos, tratassem os seus empregados com distinção, os tratassem com justiça e com equidade. Não oprimisse os seus trabalhadores. Se nós olharmos para os dias de hoje, é muito importante, porque o que o apóstolo São Paulo está dizendo é que aqueles que estão na distinção e na posição de terem empresas, ou coisa assim, ou terem outros sob a sua orientação, pudessem tratar, portanto, com distinção, com respeito, com amabilidade e com justiça e equidade os seus trabalhadores. Isso é muito importante hoje para o cristianismo. Temos cristãos empregados, temos cristãos que possuem empresas, e às vezes essa linha é muito tênue na relação trabalhador, empregador e empregado. Tanto o empregador como o empregado, que são cristãos, o empregado deve trabalhar com afinco, com amor e com dedicação. O empregador deve tratar com distinção, com respeito, com honestidade, com denodo, com lisura e com caráter os seus trabalhadores. O apóstolo São Paulo também fala sobre a necessidade de portar-se com sabedoria para com aquelas pessoas que não são cristãs. Portanto, o que quer dizer isso? Portar-se com sabedoria. Portar-se com sabedoria. A sabedoria não é somente tida como aquela que provém dos livros, a sabedoria livresca, literária, a sabedoria acadêmica, que é fruto do muito conhecimento, ou da leitura, ou da dedicação à área da literatura. Mas não é somente a sabedoria acadêmica, mas existe também a sabedoria da vivência. Há pessoas que não têm um grande conhecimento acadêmico, mas são muito sábios na sua vivência. O que dizer dos nossos avós, dos nossos trisavós, os nossos bisavós, aqueles que nos antecederam? Quanta sabedoria eles possuíam,
quantos conselhos sábios eles tinham para legar para a sua posteridade. Então precisamos viver com sabedoria no mundo contemporâneo. Sabedoria em vários aspectos, sabedoria no proceder, sabedoria no agir, sabedoria no falar. As pessoas tropeçam muito no falar. Tem gente que fala demais. Lembro-me recentemente de um jogo que aconteceu ano passado entre Corinthians e Palmeiras, em que o Filipão, Luiz Felipe Scolari, estava falando demais junto ao campo, e ele foi, portanto, censurado pelo time do Corinthians, pelo seu treinador Tite, que disse: você fala demais, está falando demais. Quando nós falamos demais, às vezes tropeçamos. Falamos o que não convém, falamos o que não deveríamos ter falado. E muitas vezes falamos aquilo que vamos depois, posteriormente, nos arrependermos. O apóstolo São Paulo diz que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para sabermos responder a cada um. É necessário falar com sabedoria. Você é uma pessoa que fala com sabedoria? Ou você fala demais? Geralmente precisamos entender muito bem isso, especialmente quando falamos acerca dos outros. Nunca devemos falar acerca dos outros aquilo que nós não sabemos se é verdade. Ou mesmo falar acerca dos outros o que, na verdade, pode ser calúnia ou difamação. Devemos falar sempre o que é bom acerca das pessoas. Se elas têm defeitos, elas vão se haver com Deus com os defeitos que possuem. Não sou eu que vou arbitrar ou julgar a vida dos outros. Devemos falar com sabedoria sempre. Porque quando falamos com sabedoria, nunca nos arrependemos posteriormente. Falar com sabedoria, porque se eu falo com sabedoria acerca das outras pessoas, ou de mim mesmo, a Bíblia diz: não sejam os teus lábios que te louvam, e sim as outras pessoas. Como é importante falar com sabedoria e proceder com sabedoria. É isso que Deus espera e que Deus anela para cada um de nós. Como cristãos, devemos agir com sabedoria no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos com as outras pessoas e com o universo ao nosso redor. Hajamos sempre com sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz o Salmo 111. Na verdade, é uma das virtudes mais belas que adornam o cristianismo, a sabedoria. Que Deus abençoe sua vida de forma abundante e graciosa. É o que desejamos e anelamos de todo o nosso coração. Amém.